Estamos de volta com o programa Conexão Tupã. Hoje recebendo Adriano de Avance Moreno, que está falando sobre automobilismo, especialmente Fórmula 1. Adriano, como é hoje começar na carreira de piloto profissional? Eu lembro que você tinha o kart, depois você passava para outras fórmulas, tinha na década de 70 a Fórmula V, na Inglaterra você tinha a Fórmula 3. Hoje continua igual, mudou? Como é que está a situação? Houve algumas mudanças. No caso dos brasileiros, infelizmente, diminuiu-se o número de categorias onde os pilotos aqui podiam aprender. Tínhamos a Fórmula V, tínhamos a Fórmula Ford, a Fórmula 13 e tínhamos também a Fórmula 2. Aí passamos a ter somente a Fórmula 3. Inclusive, na década de 90, o campeão da Fórmula 3 brasileira já recebia até a superlicença, que era o documento da FIA que permitia pilotar para a Fórmula 1, uma espécie de carteira de motorista. Hoje, atualmente, infelizmente, o automobilismo nacional decaiu muito. Acabaram-se várias categorias. O kart ainda é a escola primária de todo piloto, mas acima disso, praticamente hoje só temos a Fórmula 3 Brasil, que é o único campeonato de monoposto nacional. Saindo da Fórmula 3 nacional, praticamente o piloto tem que ir para a Europa. E mesmo na Europa, hoje, alguns certames, infelizmente, acabaram, como a própria Fórmula 3 britânica, que foi desde sempre o mais respeitado campeonato de Fórmula 3 do planeta. Porque a maioria dos pilotos que saíam do Brasil iam para a Fórmula 3 britânica. Às vezes, primeiro para a Fórmula Ford inglesa, ou a Fórmula Ford de outros países. O Rubens Barrichello, por exemplo, disputou a Fórmula Opel europeia, depois foi para a Fórmula 3, depois a Fórmula 3000 antes de estrear na Fórmula 1. Hoje a Fórmula 3000 foi substituída pela GP2, a Fórmula Opel não existe mais, hoje temos uma outra categoria, World By Series, patrocinada pela Renault, e também temos o campeonato europeu de Fórmula 3, que agregou um pouco da Fórmula 3 britânica e alemã, e temos também a Fórmula 4, uma categoria nova criada pela FIA com o intuito de abrigar pilotos em formação. E por que você acha que aconteceu essa diminuição de categorias no Brasil e no mundo também? Ficou muito caro? Um pouco é a crise econômica. Muitos patrocinadores fugiram do automobilismo ou simplesmente redistribuíram suas verbas para setores mais visíveis. No caso, por exemplo, do automobilismo americano, quando teve a cisão da Fórmula Indy nos anos 90, que dividiu entre kart e IRL, alguns patrocinadores simplesmente preferiram apostar na NASCAR, a Stock Car americana, pela sua visibilidade maior. No caso da Fórmula 1, os custos de competição atingiram níveis extremamente altos. Uma quantia, por exemplo, de 50 milhões de dólares nos anos 90 era o orçamento de um time de ponta. Hoje está em praticamente 10 vezes isso. Os custos aumentaram, mas infelizmente a capacidade de investimento de muitas empresas não acompanha. Então elas preferem redistribuir suas verbas publicitárias para outros setores. Ao mesmo tempo também criou-se restrições, proibiu-se o patrocínio de certas empresas, como por exemplo, até meados dos anos 2000, uma das principais fontes de renda da Fórmula 1 era o patrocínio das tabaqueiras. A John Player Special era uma grande patrocinadora. A Marlboro, a Hotmans, a Mild Seven. A Camel. A Camel, na verdade, saiu do automobilismo ainda nos anos 90. Mas o esporte, nesse ponto, era um contrassenso ser patrocinado por uma empresa que produzia um produto prejudicial à saúde. Na prática, o cigarro é uma droga legalizada. A pessoa se vicia e não consegue parar. Então, foi um pouco, eu acho positivo isso, de você não permitir esse tipo de patrocínio, que na prática seria como se um traficante de drogas patrocinasse eventos esportivos quando ele ganha o dinheiro com a desgraça da saúde, a custo da saúde de centenas. A desgraça alheia, né? Aí, durante um tempo, a Fórmula 1 conseguiu se sustentar
Porque as montadoras começaram a adquirir equipes. A Ford comprou a equipe do Jack Stewart, transformou na Jaguar. A BMW associou-se a Peter Sauber. A Toyota entrou com uma equipe própria. A Honda comprou a equipe BAR. Então, essas montadoras passaram a despejar centenas de milhares de dólares na categoria. Criaram estruturas, às vezes até faraônicas, para sedes das escuderias. Ao mesmo tempo também que criaram estruturas nos autódromos praticamente colossais comparadas com as dos anos anteriores. E esses custos tornaram-se um entrave com a crise de 2008, que praticamente assustou várias... A Honda saiu... Enquanto a economia mundial estava bem, ela suportava aquele custo. Aí Exato. veio a crise e já ficou... Não teve como reduzir o custo. A solução era sair do campeonato de Fórmula A 1. FIA estipulou várias regras de contenção de custos em 2009, proibindo principalmente os testes. Acabaram-se praticamente os testes no meio da temporada, que tinha equipe como a Ferrari que praticamente estava toda semana. Mas os times menores não tinham condição de fazer esse mesmo tipo de empenho. Razão pela qual os times grandes sempre predominam. Ou seja, a disparidade aumentava com esses treinos constantes de uma e falta de treino das menores. Sim, os times que menores tinham não menos tinham dinheiro. condição e recursos de desenvolver seus carros como os times grandes, de modo que eles iam perdendo performance enquanto os times grandes seguiam à frente. Então, em 2009, com a crise econômica, estipulou-se a proibição dos testes na pré-temporada. Os motores passaram a ser congelados, não podia ter mais o desenvolvimento, salvo algumas mudanças pontuais. E estipulou-se também, câmbio tinha que aguentar X corridas, de modo a tentar conter os custos. De certo modo, isso funcionou. Alguns times tinham até equipes próprias só para testes, e isso tinha um custo. As escuderias se livraram dessa estrutura, se desfizeram dela e isso baixou os custos. Mas, ao mesmo tempo, a crise econômica fez os patrocínios rarearem, de modo que a coisa meio que se equilibrou. Os custos baixaram, mas, ao mesmo tempo, os patrocínios sumiram. Então, as dificuldades permaneceram quase iguais. E, atualmente, ainda, vamos dizer que essa proibição tentando reduzir os custos atingiu seu limite. Hoje eles não conseguem mais reduzir além do que já reduziram, mas os patrocinadores não voltaram como nos velhos tempos. Ao mesmo tempo, a debandada das montadoras da categoria, a BMW saiu, deixou a Sauber de volta por conta própria, a Honda também vendeu seu time para o Ross Brown, que hoje é a Mercedes, e também a Toyota simplesmente fechou seu time. E quais são as fábricas hoje que estão? Você citou aí a BMW, quais outros que continuam na Fórmula 1? Hoje só temos praticamente a Mercedes, que é a maior investidora, tem um time próprio e abastece 4 escuderias, a própria Mercedes, a Williams, a Force India e a Lotus. Em segundo lugar, temos a Ferrari, que além da equipe própria, seus motores são usados pela equipe Manor Marussia e a Sauber. E temos a Renault, que equipa as equipes da Red Bull, a Red Bull propriamente e a Toro Rosso. E tivemos o retorno da Honda esse ano, equipando a McLaren com as novas unidades de potência híbridas. E qual é a potência de um motor da Fórmula 1 atualmente? A potência nunca é revelada especificamente, eles tratam isso como segredo. Mas é consenso que hoje em dia a potência varia entre 700 e 800 cavalos de potência. Isso para um motor de que tamanho, de que cilindrada? O motor atualmente é um V6 turbo de 1.6 litros. Ou seja, volumetricamente, em volume, é um motor 1.6 de um Gol. Assim, o mesmo volume, claro que é completamente exato. Diferente, mas é um V6 Sim. e com turbo, né? Durante todas as suas décadas, a Fórmula 1 variou os seus usos de motores. Houve motores de até 12 cilindros, os famosos Boxer 12 da Ferrari, mas a arquitetura mais usada hoje é a arquitetura em V, que permite um motor mais compacto e isso
é um trunfo na hora de desenhar a aerodinâmica da porção traseira. Porque esse 12 cilindros boxer que você citou é como naquela posição com cilindros deitados, como no Fusca. Exato. Motor do Fusca, cilindros que ficam frente a frente. Assim. Exato. Mas os menores motores até hoje usados foram na primeira era turbo, nos anos 80. Por exemplo, o carro com a Williams, que o Piquet foi tricampeão em 87, usava um motor Honda Turbo V6 de 1.5 litros. Que posteriormente foi proibido o turbo. Sim, eles fizeram isso tentando baixar os custos. Naquela época, como se vê, o problema de custos elevados na Fórmula 1 não era novidade. E depois o turbo foi liberado novamente. Na verdade, eles tentaram baixar os custos e isso funcionou a princípio. Em 1989, com o banimento dos turbos, a Fórmula 1 viu um período quase áureo de motores variados. A Ferrari vinha com um motor de 12 cilindros em V, a Renault e Honda com motores de 10 cilindros e tínhamos os V8 capitaneados pela Ford Cosworth, mas também tinha os motores também de 8 cilindros da Judd e da Yamaha. Tínhamos também o 12 cilindros da Lamborghini, patrocinado pela Chrysler, que equipava a equipe LaRusse. Isso funcionou bem nos primeiros anos. Com o passar do tempo, as grandes montadoras passaram a investir mais em seus propulsores e, consequentemente, os custos foram novamente subindo. E no início dos anos 90 também, com esse aumento de custos, vários times sumiram do mapa. A maioria deles pequenos, mas também nomes tradicionais como Brabham e Lotus, que já andavam mal das pernas há alguns anos. E hoje, quem você acredita que está se destacando aí? Não digo só os pilotos que já estão na ponta, mas as promessas aí, as revelações. Bom, não há como negar que a Mercedes é a grande força do momento. E estamos vendo uma Ferrari em ascensão que pode incomodar. Em termos de pilotos com potencial, o Felipe Nasr é o grande destaque do ano até agora. Tem feito corridas sólidas dentro das possibilidades e tem uma boa noção da realidade que ele enfrenta. Ele sabe que não tem carro para brigar lá na frente e tem que se concentrar em aproveitar as oportunidades que aparecem. E isso já está fazendo alguns donos de equipe ficarem assim, prestarem bem atenção em suas performances. Temos alguns pilotos que infelizmente prometem decolar, mas a coisa parece que não acontece. Um caso do Pastor Maldonado, que chegou a vencer uma corrida com a Williams em 2012, mas hoje é um piloto reconhecidamente rápido, mas é mais reconhecido pelas estripulias e batidas que sofre, às vezes nem sempre. Ele é agressivo demais. Isso é bom para a categoria, porque é um piloto show e o pessoal quer ver show. Mas ao mesmo tempo para os times é complicado porque eles têm que geralmente remendar o carro ou consertar. E hoje em dia a categoria tem um problema que ela estipulou umas restrições muito severas de regulamento. Por exemplo, motores. Cada piloto só tem 4 conjuntos de motores para o ano inteiro. Com a nova tecnologia de V6 híbridos e sistema de recuperação de energia introduzidas no ano passado, esse número é um tremendo contrassenso porque eles têm que simplesmente priorizar a confiabilidade em prol da performance. Muita gente fala que a Fórmula 1 hoje ficou mais lenta. De fato ficou, mas o problema não é só dos motores em si. No ano passado, para acomodar as baterias do sistema de recuperação de energia, os carros ficaram 50 kg mais pesados, além de que o novo regulamento técnico tirou parte da sustentação aerodinâmica. E no ano passado, também por ser o primeiro ano desses novos motores que tinham um comportamento diferente dos antigos V8 atmosféricos que usavam até 2013... Ou seja, sem turbo. A Pirelli produziu pneus assim conservadores, priorizando a durabilidade. Então, no ano passado, os carros passaram a rodar até 6, 7 segundos mais lento que no ano anterior. Mas esse ano, já com maior conhecimento, os carros já estão praticamente quase 2 a 3 segundos mais rápido em relação ao ano passado. Podendo, com as equipes evoluindo seus projetos, a Pirelli
voltando a ser mais ousada nos seus pneus e os próprios motores sendo mais avançados. Adriano, você chegou a escrever aqui um livro, né? Pista e Boxe, Sim. Crônicas do Mundo da Velocidade, volume 1. Bom, isso significa que virão outros volumes por aí. Por enquanto só tem esse, mas em breve teremos outros. Sim, eu compilei nesse primeiro volume as colunas que escrevi de 93 até o fim de 95. A partir de outubro de 95 eu passei a escrever de forma semanal, comentando os acontecimentos do mundo do esporte a motor. A princípio, mais com ênfase na Fórmula 1, depois passando também a agregar a Fórmula Indy original, depois também um pouco motociclismo e por aí vai. Ainda fico mais firme na Fórmula 1, que é o campeonato de maior destaque, mas ocasionalmente eu também faço umas colunas mais dedicadas a Endurance, MotoGP, IndyCar e Fórmula E. Que a Fórmula E são os carros elétricos. Exato, é uma categoria criada no ano passado com carros puramente elétricos. Ou seja, recentíssima. Exato. Ainda está aí em fase de aquecimento. Sim, inclusive pelo desenvolvimento da tecnologia dos carros elétricos, os carros da Fórmula E monopostos têm uma particularidade curiosa. Os pit stops são para troca de carros, não é a troca de pneus, porque as baterias não conseguem ter carga para suportar uma prova inteira. Então, lá pelo meio da corrida, o piloto vai ao boxe e ao invés de trocar o pneu, ele troca de carro. Que o carro reserva está ali com as baterias carregadas. Ele não troca de bateria, não é que coloca uma bateria nova no carro, não, troca do carro mesmo. A troca de baterias é complicada, não dá para ser feita no espaço rapidamente de um pit stop. Então o piloto encosta lá o carro, já tira o cinto e já pula logo para o outro carro e volta para a pista. Ou seja, não são os mecânicos que têm que ser rápidos na troca de pneus, ele é que tem que ser rápido na troca de carro, é interessante isso. Exato. Isso às vezes muda a dinâmica da corrida. Alguns conseguem fazer a troca mais rápido e sair à frente, outros às vezes se perdem na troca, ou às vezes se vem todo mundo, tem até um congestionamento nos boxes. Com o desenvolvimento da tecnologia, é capaz que futuramente os carros possam efetuar toda a corrida sem efetuar essa troca. Por enquanto, isso é um charme a mais para a categoria. E a partir do momento também disso, novas fábricas vão se interessar em entrar na competição para desenvolver a tecnologia. E tem alguma emissora de TV no Brasil que transmite essas corridas regularmente? A Fórmula E tem contrato exclusivo com a Fox Sports, que transmite as provas da categoria para o Brasil. Ou seja, só por canal a cabo ou satélite? Sim, infelizmente nenhuma emissora TV aberta se interessou pelo certame. Na verdade, o espaço de automobilismo na TV brasileira reduziu muito nos últimos anos, até por causa dessa falta de interesse do público em geral. Não é que não falta público, mas a emissora aberta tem que ver assim o que vai trazer maior audiência bruta. Então, até a própria Globo, quando tem uma etapa da Fórmula 1 que vai bater de frente com o horário do futebol, ela simplesmente deixa a corrida para passar no Sport TV ou transmite depois um compacto, a corrida na íntegra, depois do Fantástico. Nos últimos anos isso aconteceu mais com o GP dos Estados Unidos, no circuito de Austin, no Texas, que praticamente bate com o horário do futebol aos domingos. Então foi deixado em segundo plano. Exato. Adriano, seu livro aqui, como que a pessoa que estiver interessada para adquirir pode fazer? Isso está num site de autopublicação da Bookies, que é um site assim que a pessoa cria o seu livro e coloca para vender lá. Eles oferecem vários recursos, tipo impressão ou modo de livro eletrônico, e deixa lá na livraria virtual. Eles mostram o custo de impressão e o autor estipula quanto quer ganhar por livro vendido. Então só via internet, então, no momento, né? Sim. Como eu disse, eles também têm opção do modo e-book. Aí eles fornecem lá as ferramentas de conversão, um serviço pago. Que é o livro eletrônico, né? Que Exato. você lê num tablet, no computador. No livro eletrônico, eles fornecem a opção de venda em várias livrarias pelo mundo. E é uma opção a mais. Por enquanto, eu deixei apenas no formato de livro impresso. Assim, a pessoa lá, como em qualquer livraria virtual, se cadastra no site
e pode efetuar a compra lá dos livros à venda. O sistema de impressão é sob demanda, tipo, a pessoa compra o livro, então eles imprimem, confeccionam o exemplar e mandam para a pessoa. O preço já inclui o valor de frete do correio. Então fica a dica aqui, para quem tiver interesse, é o livro Pista e Box, Crônicas do Mundo da Velocidade, de Adriano de Avance Moreno. Né? Adriano, muito obrigado pela sua presença, tivemos essa conversa aí sobre Fórmula 1 e também aí sobre carros elétricos, aí, que é uma nova categoria. Foi um prazer recebê-lo aqui. O prazer foi meu e espero logo em breve lançar um segundo volume com as colunas que eu escrevi a partir de 1996. Aí praticamente pegou ainda o finalzinho da época do Ayrton Senna e tudo. E um retrato, um pouco da minha visão da época nas competições de esporte a motor. Espero que todos que compraram o livro até agora gostaram muito e espero que todos que venham a comprar tenham o mesmo prazer na leitura quanto estes. E terminamos aqui mais um programa Conexão Tupã. Muito obrigado pela audiência e continue no canal 7.